Olá, galera do nosso canal. Prazer estar mais uma vez aqui com um vídeo com vocês, trazendo, a nossa disciplina amada, a grandiosa matemática, para vocês. Vamos lá, galera. Se você ainda não me conhece, se você é novo aqui, prazer, bem-vindo ao canal Halo da Matemática, tá bom? Eu sou o professor Halo. Estamos aqui nas nossas aulas, no caso, nosso sexto vídeo aqui, e no nosso terceiro vídeo estamos falando sobre as operações com frações. Bom, para vocês aí, tá bom? Nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre operações com frações, tá bom? Nós já tivemos a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, nós falamos sobre a adição e a subtração de frações. Lá temos os dois casos. Vou colocar o card aqui para vocês, tá bom? Na parte 2 falamos sobre as operações multiplicação e divisão. Também irei deixar um card aqui para vocês. Assistam lá também, tá bom? Como eu falei para vocês, se vocês são novos, vão lá, assistam essas aulas primeiro, deem um joinha de vocês, comentem, Aí vocês vêm para essa nossa terceira parte aqui, que nós vamos falar sobre potência e também nós vamos falar sobre radiciação, tá bom? Então vamos lá. Potência de frações. Ok. Potência de frações. Primeiro a gente precisa lembrar da operação potenciação. Vocês lembram como é que a gente faz a potência? Se eu tenho, por exemplo, 4 e eu quero elevá-lo ao quadrado, eu vou ter uma base e vou ter um expoente quando nós estamos trabalhando com potência, A base vai ser aquele número grande. Expoente, um número menorzinho que vai estar elevado ali. A base é quem irá se repetir, e a quantidade de vezes que ele irá se repetir vai ser quem? Vai ser determinado pelo expoente. Então assim, se eu tenho a base 4, eu sei que ela vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, tá bom? Não é 4 vezes 2, não. É o 4 que irá se repetir, vai se multiplicar 2 vezes, tá aqui. Agora vamos efetuar essa multiplicação. 4 vezes 4 são 16. Isso aqui é só uma revisão, tá bom? Porque agora que a gente vai para a nossa potência aqui. Para a nossa potência de fração. Eu tenho a fração 2/3. E eu quero elevá-la. Vamos começar com o valor baixo ao quadrado, tá bom? Gente, tem um detalhe, tá? Um detalhe bem importante para vocês que eu quero que vocês fiquem ligados. Quando nós estamos trabalhando com uma potência de fração, no caso, ela tem que estar entre parênteses. Que aí eu estou indicando que esta potência está elevando a minha fração. Se eu tiver, por exemplo, aqui, 2/3. Aí nós temos bem aqui, esse é o quadrado. O que significa? Que apenas este 2 aqui, ele está sendo elevado ao quadrado. O 3, ele não está sofrendo com esse expoente aqui não, tá bom? Então, se eu quero levar toda a minha fração, ela tem que estar entre parênteses. Tudo bem? Ok? Vamos prosseguir. Aqui em cima eu falei para vocês, eu tenho uma base e tenho um expoente. A minha base é quem se repete, o expoente é a quantidade de vezes que irá se repetir a base. Então, olhando para cá, Quem é a base? Exatamente, a base é 2/3. Então, eu já vou colocar ela aqui, Quantas vezes ela vai se repetir? Vai se multiplicar, 2 vezes. Então, 1, 2, de acordo com o meu expoente. E nós sabemos que a potência é multiplicação, Pronto, tá aqui. E olha só que legal. Na aula 2 nós não falamos sobre a multiplicação de frações.
Se você ainda não viu, vá lá, como eu falei para vocês, eu deixei um card aí para vocês e veja. Então, vamos lá. 2/3 vezes 2/3. Numerador com numerador. Denominador com denominador. 2 vezes 2 são 4. 3 vezes 3 são 9. Acabou. Acabou. Aí vocês perguntam, só isso, professor? Sim, somente isso, gente. Acabou, é só isso. Se der para simplificar, a gente simplifica, mas vocês podem notar que aqui não dá para simplificar, tá ok? Mas é só isso. Feito parado. Vamos lá para o próximo exemplo? Eu tenho a fração 3/7 e eu estou levando ela à terceira potência. Estou levando ao cubo. Ok? Agora que a gente já sabe como funciona, bora um pouquinho mais rápido, tá? 3/7 elevado ao cubo. Quem é minha base? 3/7. Quantas vezes vai se multiplicar? 3 vezes, né? Uma aqui, ó. Vezes 3, 7 vezes 3/7. Perfeito aqui, 1, 2, 3. Nós vimos novamente na nossa aula de multiplicação. Mesmo se eu tiver várias frações se multiplicando, sempre vai ser numerador com numerador, denominador com denominador, né? Correto? Então fica 3 vezes 3 vezes 3 sobre 7 vezes 7 vezes 7. Bora fazer devagar, não precisa ter pressa, né? 3 vezes 3 são 9. Sobrou esse 3 aqui. 7 vezes 7, professor, dá 49. Continuando, 9 vezes 3 são 27. 49 vezes 7, bora lá, bora armar. 49 vezes 7. Eu sei que 7 vezes 9 é 63. 7 vezes 8, desculpa, 7 vezes 4, 28. 28 com mais 6, 34. Final, 27 sobre 343. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Beleza? Não tem nenhuma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a operação potência, né? Coloque aí nos comentários. E se você já sabe, no caso aqui eu estou mostrando passo a passo para vocês. Se vocês têm as propriedades, conhecem, não tem problema não, tá ok? É passo a passo para entender. Mais à frente nós podemos colocar as propriedades sem problema nenhum. Agora iremos para a nossa segunda operação da aula de hoje, que é a radiciação, tá bom? A radiciação de fração. Ou seja, a raiz quadrada, né? Pode ser até raiz cúbica, quem sabe. Professor, nessa operação eu tenho um pouquinho de dificuldade. Como sempre, eu vou falando para vocês, né? Vou pedindo. Se vocês têm dúvida, coloquem aí no comentário. Professor, tem como elaborar uma aula aí sobre radiciação? Eu elaboro para vocês tudo certinho, tá bom? Bem detalhado para vocês entenderem. Do começo até nós chegarmos às propriedades, tá bom? Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, saber qual é a raiz quadrada da fração 25 sobre 64. E agora, galera? E agora, meu povo? Bom, olha só. Vamos primeiro relembrar a ideia de radiciação. Nós sabemos que a radiciação ela é contrário, tá bom? À potência. Então assim, se eu tenho, por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 16, por exemplo. Como é que eu posso pensar? Raiz quadrada, não se esqueçam, aqui é um 2. Não aparece, quando não aparece é um 2, raiz quadrada.
que isso quer dizer? Vou colocar aqui, ó, x, se somente se, né? Quando eu pegar esse x e elevar ao quadrado, eu vou ter o radicando. Aí a pergunta é, qual é o número que elevado ao quadrado vai resultar em 16? Aí vocês pensam, podem fazer por teste, por exemplo. Se for 2 ao quadrado, quanto que é? 2 ao quadrado são 4, então não é. Se for 3, faz o teste. 3 elevado ao quadrado vai resultar em 9, então não é. Vai aumentando. 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4 são 16. Então nós sabemos, acabamos de descobrir que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá bem? Mais à frente nós já vamos trabalhar com a ideia de lá em equações, né? Equações, nós vamos encontrar a ideia do mais ou menos, mas não precisa se preocupar não, bora ainda trabalhar com os positivos aqui, só os positivos, tá bem? Então vamos lá, aqui ó, como é que vai ser o procedimento? Raiz quadrada de 25 sobre 64. Utilizando uma propriedade do radical, que eu falei para você, a gente vai trazer lá para você, nessa aula, se vocês pedirem, né, se vocês ainda têm dificuldade, mas aí se vocês, não, eu sei como é que é essa propriedade, pessoal, então não precisa, não tem problema não. Continuando, essa raiz aqui, ó, ela vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 64. Ela vai ficar assim, ela vai distribuir, tá? Para um e para outro. E aí você vai ver, né, que essa propriedade de distribuir, ela também vai valer aqui para nossa potência. Aqui eu fiz passo a passo do início, mas a outra propriedade que esse expoente, ele vai para um, vai para outro. Tanto que você notar, olha só, ficaria 3 elevado ao cubo dá 27. 7 elevado ao cubo, 343, tá? Pode fazer o teste aí que vai dar esse resultado aí. Agora a pergunta é, olha só. Raiz quadrada de 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai resultar em 25? Eu sei que é o 5, pessoal. Ótimo, é esse. Raiz quadrada de 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai resultar em 64? É o 8, professor. Acabamos, galera. Acabamos com essa nossa questãozinha. Pronto, só isso. Só isso, professor. Só isso. Fácil, né? Bora lá, mais um. Eu quero, por exemplo, saber a raiz. Quero saber qual é a raiz terça de 8. Raiz terça. Raiz cúbica, né? De 8/27. Ou 8 sobre 27. Raiz cúbica, pessoal. Sim, também pode acontecer isso. Raiz cúbica, raiz quarta e assim vai. Pela nossa propriedade, essa raiz cúbica, tá bom? Ela vai para cada um deles. Então fica raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27. Ok? Então vamos lá. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes vai resultar em 8? Ah, professor, já é meio difícil, bem mais difícil. Tem outra forma? Sim. Nós podemos efetuar essa conta através da fatoração. Vamos lá fatorar? O 8. Vou decompor aqui, ó. 8 é um número par. Então eu consigo dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 ainda é par, então eu consigo dividir novamente por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é par, eu consigo dividir por 2. Está aqui.
Quando nós estamos trabalhando com radiciação, nós vamos agrupar, vamos primeiro olhar para o índice, tá bom? Olha para o índice 3. Então nós vamos olhar aqui, ó, vamos juntar ele 3 em 3. 1, 2, 3, então só dá um aqui. Quem que repete? É o 2. Quantas vezes o 2 se repete? 3, tá aqui, ó. Então nós acabamos de escrever 8 da seguinte forma: 2 ao cubo. E fica aqui, ó. O 27, professor, a gente pode fazer a mesma coisa? Sim, bora lá. Devemos, se a gente não sabe fazer de cabeça. Como é que vai funcionar com 27? Nós vamos sempre pelos primeiros primos, tá? Por exemplo, o 2. 2 é um número primo, mas eu consigo dividir 27 por 2? Não, professor. Porque 27 é ímpar. Aí a gente vai para o próximo. Qual é o próximo número ímpar? É o 3. Eu consigo dividir 27 por 3? Vamos lá ver? 2 mais 7, 9. 9 é divisor de 3, é múltiplo de 3. Então, pronto. Tá aí, ó. 27 dividido por 3 é 9. 9 eu posso novamente dividir por 3. Tá aqui, ó. 3 eu consigo dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Índice 3, vou agrupar os 3 em 3. 1, 2, 3. Quem é que está aparecendo? É o 3. Quantas vezes ele se repete? 3 vezes. E assim eu consigo reescrever aqui, ó. Tá bem? Isso daqui são propriedades da radiciação que eu estou fazendo. A ideia da fatoração também. Novamente, se você quiser mais uma aula, especialmente pode ser só de fatoração, como é que a gente pode fazer a ideia da radiciação? Não tem problema. Como é que a gente faz esses cálculos melhores, né? Porque pode ser que apareça uma raiz quinta aí nas contas de vocês. Aí vocês vão ter um recurso a mais para efetuar essa conta, ok? Estarei aqui, é só vocês colocarem nos comentários. Aí uma outra propriedade da radiciação é o seguinte: se você tem um índice n, você tem um número elevado a um expoente igual ao índice, eles vão se cancelar. Vai sobrar somente o nosso radicando aqui, ó. E olha só o que aconteceu bem aqui, ó. Índice 3, expoente 3, cancela. Sobra só o 2. Índice 3, expoente 3, cancelam-se. Sobra o 3. Desculpa, aqui sobra o 2, aqui sobra o 3, tá? E pronto, gente, acabou. Fechou nossa conta. É isso. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários. Coloquem a questão que você quer que a gente resolva, que eu possa resolver para vocês. Não tem problema nenhum, tá? Então, como eu falei para vocês, já vão deixando joinha, curta, comente, compartilhe com aquele seu colega que tem dificuldade no momento até uma dessas 6 aulas, né? E muito obrigado pela atenção de todos.